Oi, gente, mais um vídeo aqui no nosso canal, querendo compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado. Como sempre, Deus é maravilhoso e Ele nunca nos deixa sem a sua voz, né? Ele nunca nos deixa sem uma direção, Ele nunca nos deixa sem uma palavra. Então, glória a Deus por isso, porque Deus tem sido tão bom, tem dado tantas revelações através da leitura diária da Bíblia, e eu louvo a Deus por isso. Eu espero que nesses minutos aqui que nós temos, eu consiga compartilhar com vocês algo de que Deus também tem derramado sobre a minha vida. Amém? Eu quero falar um pouco com vocês sobre Samuel. Samuel, um profeta, um homem de Deus, consagrado desde criança, um homem que ungiu o rei Davi, um homem muito usado por Deus, a quem Deus chamou, né? Quem não se lembra aí? Samuel, Samuel, quando ele, enfim, entende e ouve, descobre o que é ouvir a Deus. Então, um homem que foi muito abençoado por Deus, um homem que foi muito usado por Deus. Mas eu, lendo, né, o livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 17, eu queria compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção, né? A gente sabe da história de Ana, que foi a mãe de Samuel, que era estéril, e o quanto ela queria um filho, e ela pediu para Deus, e Deus então deu para ela Samuel, e ela consagrou o filho dela para o Senhor, desde de menino, logo depois que desmamou. Mas lá no versículo 17 do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 17, esse capítulo vai contar sobre mais uma vez quando Deus usa Samuel para interceder pelo povo, e ele clama e Deus responde a favor do povo de Israel. Em uma dessas várias vitórias aí que Samuel teve, né, em ser bem ouvido por Deus, né, o seu clamor foi atendido pelo Senhor. Lá no versículo 17 desse capítulo vai dizer assim, que Samuel, depois que ele continuou como juiz de Israel, né, todos os dias da vida dele, vai falar no versículo 17 que, mas sempre, Samuel, né, sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Quando eu li esse versículo, algo me chamou muita atenção, porque assim, Samuel era um profeta, ele é um homem de Deus, ele era juiz de Israel naquela época, então ele andava por vários lugares, né? Ele tinha muitos compromissos, muitas responsabilidades, era um profeta. E em uma dessas suas andanças, em todas essas que ele fazia, vários lugares que ele frequentava, o versículo 17 faz questão de destacar que Samuel sempre retornava para Ramá. Onde era Ramá? Ramá era onde ficava sua casa. Era na casa, Ramá ficava ali, a casa de Samuel ficava em Ramá, e ele sempre voltava para Ramá, que era onde ficava a sua casa. Ele liderava Israel dali como juiz naquele lugar. E ali ele construiu um altar em honra ao Senhor. O que eu quero compartilhar e o que Deus me deu lendo esse versículo é que o lugar para onde nós sempre devemos voltar, o lugar onde não importa o caminho que a gente vá, não importa o que a gente estiver fazendo para o Senhor, não importa as dificuldades, as lutas, as batalhas que a gente venha guerrear, os clamores que a gente faça para Deus, o lugar que a gente sempre tem que voltar é o altar. Ali em Ramá, onde ficava a casa de Samuel, em Israel, ele construiu um altar em honra ao Senhor. E eu fico pensando, ele voltava para aquele lugar porque ali era o lugar onde ele construiu o altar.
O lugar, queridos, onde a gente deve voltar, o lugar da onde a gente sempre deve achar Deus, o lugar da onde a gente sempre deve nos rasgarmos diante do Senhor, o lugar onde a gente deve colocar os nossos pés, deitar a nossa cabeça, descansar, é no altar. É o nosso lugar de paz, de refrigério, de descanso, de sossego. É o lugar onde Deus nos revigora, nos fortalece. É o altar. Não tem outro lugar melhor do que estarmos no altar. Então, às vezes a gente fica perambulando para lá e para cá e faz tanta coisa, né? E trabalha, e cuida da casa, e cuida dos filhos, e tem ministério na igreja, e tem família, e tem amigo, e vai para um lugar, e vai para outro, e a gente fica nessa nossa correria do dia a dia. E muitas vezes a gente esquece de voltarmos para o altar. O altar é onde a gente constrói o nosso relacionamento com Deus, é onde a gente honra o Senhor, é no altar que a gente se entrega, é no altar que a gente deixa nossos problemas, nossas dores, nossas tribulações, nossos anseios, nossos desejos, nossos sonhos, é no altar. O altar é o lugar que nós devemos voltar, e esse altar, ele precisa ser um lugar de honra ao Senhor. Porque muitas vezes você pode até estar voltando para altares que você levantou com as suas próprias mãos, inclusive para você mesmo, para você se dar honra, para lugares aonde você é exaltado, para lugares aonde você mesmo é saciado, lugares onde outras pessoas, outras coisas, outros ídolos que a gente acaba levantando é adorado. Mas não é esse altar. Esse não é o nosso lugar, esse altar não é a nossa casa. A nossa casa é o altar de honra ao Senhor. Levante esse altar de honra na sua casa ao Senhor. Ali é o lugar que você deve sempre voltar. O profeta Samuel, ele foi usado, ele foi abençoado, ele foi consagrado, porque ele sempre esteve no altar. E não é porque a própria mãe dele, né, o levou para este altar. É porque ele mesmo construiu um altar em Ramá, onde era a casa dele. Ele construiu esse altar. Então nós precisamos, por mais que nós estejamos dentro da igreja, por mais que a gente vá em culto atrás de culto, por mais que a gente atue em vários ministérios, por mais que Deus nos use de várias maneiras diferentes, nós precisamos construir um altar de honra ao Senhor. E sabe o que é o mais lindo dessa história de Samuel, entre tantas coisas que aconteceram com Samuel? É que lá no capítulo 25, ainda do primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 1, vai dizer assim: Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Ou seja, Samuel morreu e foi sepultado no altar. Samuel foi entregue no altar quando nasceu. Samuel construiu um altar de honra ao Senhor enquanto estava vivo, e ele foi sepultado e foi levado para o altar. O altar é o lugar onde a gente nasce, vive e morre. O altar deve ser o lugar onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós vamos morrer. É no altar, aos pés do Senhor, um lugar de honra. Não importa a dificuldade da nossa vida, não importa as lutas, não importa as alegrias, não importa o quanto abençoado nós fomos, não importa o quanto nós tivemos que ralar para ter as nossas vitórias. O altar é o lugar aonde nós vivemos, aonde nós somos entregues, aonde nós nos colocamos para Deus, aonde nós nos derramamos. É no altar que nós devemos passar a nossa vida. E é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Qual é o altar que você tem levantado? Porque o altar que nós precisamos levantar
é o altar de honra ao Senhor. E Samuel viveu isso. E ele é um homem da qual nós devemos nos espelhar. É um homem da qual aprendeu a ouvir a Deus. É um homem da qual foi crescendo em intimidade com o Senhor, até ser levado e ser entregue o seu corpo físico no altar. Amém, queridos? Que você possa ter entendido aí nesses minutos que a gente ficou aqui falando, que você possa ter entendido que o altar é o lugar aonde você, aonde eu, aonde nós sempre devemos voltar, aos pés do Senhor. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Essa é a nossa casa. O nosso lugar é no altar. Eu espero que você construa esse altar de honra ao Senhor. Eu espero que nós vivamos nesse altar, que nós nos deliciemos em desfrutar, em estar no altar. Com todas as nossas dificuldades, com todos os problemas que nós temos do dia a dia, da correria, da vida, o altar é o melhor lugar onde nós podemos estar. Eu desejo isso para você, para sua casa, para sua família. Eu desejo que o Senhor venha falar com você e que você reflita sobre isso em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.